Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e eu vim falar pra vocês os livros que eu comecei, continuei e terminei no mês de setembro. Vamos lá. Com o meu bullet journal em mãos, vamos começar pelo primeiro livro que eu finalizei no mês de setembro, que foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. E assim, eu tava muito curiosa pra ver sobre o que era essa história, porque muita gente fala muita coisa sobre esse livro. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E primeiro, vamos deixar assim um disclaimer, caso vocês não saibam, a Delia Owens, ela é uma autora que acabou lançando esse livro, se não me engano, já quando ela fazia parte da terceira idade, então ela já era idosa, ou ela era bem mais velha. E assim, depois que o livro foi adaptado para o cinema, muitas coisas começaram a sair sobre a autora, mas principalmente que ela teve envolvida com um assassinato na África e ela era uma pessoa assim que caçava animais. Então, assim, uma pessoa bem problemática e eu sinceramente, depois de ler esse livro, eu fiquei bem perdida como que isso aconteceu, porque Um Lugar Bem Longe Daqui é um livro que fala sobre o amor pela natureza, o amor pelas coisas vivas. E sabe, sabe? A controvérsia. Enfim, a minha experiência com o livro, na verdade, foi uma coisa assim bem confusa, assim. Em vários momentos eu me afeiçoei bastante com a personagem principal, em outros momentos eu achei uma coisa bem fantasiosa o que estava acontecendo com ela. Mas basicamente, o que a gente vai ver aqui? A gente vai encontrar uma menina que vê a sua mãe, assim, saindo de casa e nunca mais voltando. Isso, sei lá, anos 40, sabe? Ela mora nos pântanos e ela faz parte, assim, de uma comunidade bem rechaçada ali pela cidade. É uma menina, assim, que vê a sua família sumindo aos poucos a ponto de que com 7 anos ela basicamente tem que sobreviver sozinha ali no meio do pântano, sabe? Se ela quiser comer, ela tem que arrumar alguma coisa por ela mesma, porque senão... Então, assim, é uma menina que ela cresce tendo que ser muito independente, sendo obrigada a ser muito independente. E com muito ressentimento com essas pessoas que foram embora, sabe? Ela tem um ressentimento muito grande por ter sido abandonada várias vezes. E a gente vê isso se desenvolvendo conforme ela cresce, conforme ela vai se apaixonando por um menino. E em paralelo, a gente também tá acompanhando uma investigação que tá acontecendo no futuro, que é mais ou menos em 1970, por aí, que encontraram um homem morto e estão investigando porque acham que não foi um acidente. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a história dela, a gente está acompanhando a investigação desse assassinato. Então, é um livro que vai falar muito sobre preconceito, que vai falar muito sobre classe social e vai falar muito sobre a conexão que a gente tem com a natureza e como a gente tem que valorizar as coisas que vêm da natureza. Mas assim, pra mim ficou uma história assim bem controvérsia com tudo que a autora fez, né? Com tudo que a autora acabou representando. Eu acho que eu vou dar uma continuada aqui pelos audiobooks que eu continuei ouvindo. E daí acabou que eu ouvi um atrás do outro, em assim, 4, 5 dias, os 3 livros do Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu acho que ficou assim. Se eu não me engano, aqui no Brasil tem os 2 primeiros e tá pra ser lançado o terceiro, mas eu não sei se o terceiro já veio. Enfim, o que eu achei? O primeiro, interessante. O segundo, né? E o terceiro, eu fiquei bem perdida. E o que eu vou falar sobre essa série? Essa daqui é uma trilogia que se lê muito como assistir PLL, sabe? E eu acho que assim, eu tenho uma experiência muito boa com isso, porque eu não só assisti todas as temporadas de PLL, como eu assisti até a 4ª temporada umas 3 vezes, e eu li todos os livros. Então,
eu acho, assim, que é uma... segue mais ou menos aquilo, sabe? Que, assim, é basicamente uma adolescente resolvendo um crime. Só que, assim, cadê os pais dela, sabe? Quem que deixa? Quem que deixa? Quem que deixou? Quem que permitiu? E por que uma adolescente é mais capaz do que a própria polícia, sabe? Então, é bem complicado. Ai, meu olho. É bem complicado, assim, de acreditar, sabe? Eu acho que... eu sei que é uma história de ficção, mas ao mesmo tempo a gente tem que, pelo menos, acreditar que pode ser real, sabe? Ou pelo menos pra que a gente não fique saindo tanto da história, enfim. E daí eu sei que em vários momentos eu ficava tipo, cara, como deixam? Como? Como ninguém achou que tava errado, sabe? E daí, assim, basicamente a história do primeiro livro, sem spoilers, mas um resumo, seria que a gente tá acompanhando aqui uma personagem que tá fazendo um trabalho pro último ano do ensino médio. E é um trabalho, assim, muito livre. É como se fosse assim, você escolhe uma temática e desenvolve um trabalho em cima disso pra apresentar no final do ano. E ela escolheu um mistério, né, de um assassinato que aconteceu com uma menina muito popular alguns anos antes, acho que 5 anos antes, e que o principal culpado era o namorado dela, que acabou se suicidando logo depois. Então era aquele caso, assim, que deixou vários nós, assim, abertos, sabe? Não era uma coisa, assim, muito fechadinha, mas ao mesmo tempo era muito conveniente. E ela conhecia o namorado dessa menina, e ela realmente achava que ele era inocente. Então, o objetivo dela com esse trabalho era provar a inocência dele. E daí, assim, ela vai se envolvendo nessa coisa, assim, e é uma coisa, assim, que é perigosa, sabe? E daí, no final, assim, você pega e fala, cara, como assim? Como que isso acabou acontecendo? Sabe? E daí acaba que no próximo livro é como se fosse assim uma segunda temporada de uma série slasher, que daí tem um novo inimigo, e daí tem um novo mistério a ser solucionado, e daí o terceiro livro temos um novo mistério a ser solucionado. E assim, no final, eu senti que no terceiro livro a autora tentou fazer um ciclo, fechar a história. Só que era uma coisa assim tão... parecia Riverdale, sabe? Tipo assim, que teve a primeira temporada e daí começaram a segunda temporada mudou a temática completamente, na terceira mudou completamente, a ponto de que quem tá assistindo agora não consegue relacionar o que tá acontecendo agora com o que começou 5 anos, 6 anos atrás, sabe? Eu, assim, já larguei mão de Riverdale, mas eu senti isso, sabe? Então, assim, que é uma adolescente que tá fazendo um trabalho de gente adulta e que tá se envolvendo em perigo, sabe? E, meu Deus, chegou um momento aqui que ela começa a se envolver com umas coisas assim que eu falo, meu Deus, cadê os pais? Como os pais dela não enxergam, sabe? É uma negligência. Enfim, enfim, enfim. Eu fiquei assim, eu não conseguia parar porque eu achava que era extremamente absurdo, mas ao mesmo tempo eu não gostei da experiência, sabe? Eu não sei explicar, não sei explicar. Enfim. Daí depois de ter ouvido esses 3 audiobooks, os próximos 2 foram 2 audiobooks assim que eu sinceramente não sei. Setembro foi um mês bem estranho pra mim de leitura e eu acho assim que setembro no geral é um mês estranho pra mim já faz uns 15 anos. É sempre o meu pior mês, assim, meu pior mês de saúde mental, meu pior mês, assim, de desempenho, meu pior mês de leitura. Assim, é um mês, assim, que não me... se quer me ver mal, setembro. Setembro. Então, assim, no final do mês já eu tava assim, sem saco, eu não queria ler nada. E eu não conseguia, sabe? Sinceramente, eu não conseguia. Daí eu peguei, eu ouvi 2 audiobooks, assim, por ouvir. E pra ser bem sincero, foram histórias assim tão. Que eu nem foi uma história assim que foi importante o suficiente. O primeiro foi um livro da Ellie Kennedy, que é a mesma autora do O Desafio. Não sei muito bem o nome daquela série.
que o livro, no caso, se chama Good Girl Complex. E assim, eu não sei porquê, mas eu tava entrando nisso daqui esperando ser algum livro estilo da Emily Henry, que eu gosto bastante, tipo aquele romancinho assim pra você desligar, sabe? Eu tava precisando desligar. E de certa forma foi, mas foi um romance assim que foi tão mal desenvolvido, com personagens tão enfadonhos, com uma história que já foi contada tantas vezes. Ah, eu não sei, eu acho que não é pra mim, sabe? Basicamente aqui a gente vai encontrar nossos dois protagonistas. É, a menina, ela vem de uma família rica, ela basicamente não precisa fazer faculdade porque ela já tem a vida ganha. Ela tem o quê? 18 anos e tem milhões na conta porque ela desenvolveu um aplicativo quando era adolescente. E daí o menino, que ele mora na cidade que é a universidade dela, e basicamente ele é pobre e odeia todo mundo que faz aquela universidade, porque, meu Deus, bando de riquinhos, enfadonhos, e daí ele faz uma aposta com os amigos dele que ele vai ficar com aquela menina e vai destruir o relacionamento dela, e é toda uma piada em volta disso. E eu fico tipo, gente, como que um relacionamento dá certo se ele começa assim, sabe? Ah, eu não sei, não tenho saco, não gostei. Daí, o outro livro que eu li foi também um romancinho bem bobo, bem nada a ver, não me trouxe nenhum nada pra minha vida, não me acrescentou em nada na vida. E assim, não me trouxe sabe, a distração que eu queria? Porque eu tava querendo um romance bobinho pra me distrair, pra não ficar pensando. Só que ele era tão ruim que eu desligava. E daí ficava pensando os pensamentos que eu tava tendo. Enfim, daí que era Part of Your World. E assim, é um livro que eu ouvi falar muito, assim, da autora e tal. E daí eu peguei e falei, vou tentar, né? Tô com esse audiobook aqui, vamos lá. E eu ouvia enquanto eu tava jogando The Sims, e pra vocês terem uma ideia, eu ouvi tudo em uma noite, porque eu simplesmente não queria que a história se prolongasse, sabe? Eu sou super a favor de simplesmente não ler livros se eu não tô gostando. Eu fiz isso várias vezes esse mês. Só que, sabe quando é uma coisa tão absurda que você quer saber o que vai acontecer? Então, basicamente aqui a gente vai contar a história de uma mulher que tem 30 e poucos anos, que acaba tendo, assim, uma noite. Ela dorme com o cara por uma noite e depois descobre que o cara é bem mais novo que ela. Bem mais novo, tipo assim, uns 6 anos mais novo que ela. E ele tem, assim, ele mora numa cidadezinha no interior, ele é o prefeito da cidade, e ao mesmo tempo ele é dono de uma pousada. E daí a mulher, ela é, tipo assim, uma mulher rica, uma cirurgiã, que tem, assim, pra você ter uma noção, tipo, os pais dela, a família dela tem um hospital basicamente com o nome dela, sabe? Então, e daí, assim, a metade do livro é uma mulher de 30 anos falando, não, mas eu não posso me envolver com ele, porque ele é um novinho pobre. Ai, o que minha família vai dizer de mim se eu me envolver com um novinho pobre? Sabe? Ai, me encheu o saco. Ai, é claro que o vizinho resolveu fazer a reforma agora. Enfim. Ai, não gostei. Não gostei, eu ouvi porque eu fiquei, não. Ela vai continuar falando que ele é um novinho pobre por quanto tempo? No final eles ficaram juntos. Enfim, alerta de spoiler, não sei se não era óbvio. Enfim, daí, no começo de setembro, falando agora pros livros físicos que eu li, eu resolvi terminar alguns livros que eu tinha começado em agosto e que eu queria muito terminar. O primeiro que eu terminei foi A Pediatra. E eu tô com ele aqui, não sei porque eu não tô mostrando ele pra vocês.
Foi a pediatra. Eu gostei bastante desse livro. Eu acho, assim, que a personagem, a Cecília, ela é, ai, maravilhosamente odiável. Nossa, é muito gostoso não gostar dela. E ela tem um desenvolvimento aqui, o final, eu fiquei, tipo, chocada, sério. Eu não esperava. Mas, basicamente, assim, é uma mulher que ela tá ali, vivendo a vida dela, e tudo é um tédio, tudo é... ela é extremamente blasé. Tipo assim, o marido dela tá em depressão e ela fica tipo, que saco. Eu sempre atraio pessoas depressivas. Ai, que saco. Sabe? Mas, assim, é muito legal, assim, pra ver questão de desenvolvimento de personagem, assim, a forma como ela pensa. É muito legal estar na cabeça dela e ver como ela associa as coisas que ela tá vivendo com a história dela, sabe? Muito interessante. Gostei bastante. Eu finalizei Hobbit também, que eu já devolvi pro Gui, então... Mas muito bom. Gostei bastante. Não esperava que fosse gostar tanto de Hobbit, pra ser bem sincera. Mas eu tive uma dificuldade bem grande no começo. Mas depois que eu cheguei, assim, no quinto capítulo, que daí eu conhecia melhor a história, melhor o ritmo e também melhor os personagens, eu senti que fluiu, sabe? Também teve uma influência muito grande por eu estar assistindo Anéis do Poder. Vou deixar linkado aqui também o meu vlog, que eu falei mais sobre essas minhas leituras, então muito legal, eu gostei bastante. Eu acho que foi um ótimo livro, assim, pra começar. Agradeço a todo mundo que falou que era pra começar por Hobbit antes de ir direto pra Senhor dos Anéis. Eu acho que eu teria morrido 3 vezes se eu tivesse começado por Senhor dos Anéis, porque, meu Deus, meu Deus. É muito complexo, é muito complexo. Enfim, no mesmo dia que eu terminei Hobbit, eu terminei Frankenstein, que, ai, maravilhoso. Esse livro aqui, eu amei. E eu tava morrendo de medo de ser uma experiência que nem Drácula, que é um livro, assim, que me decepcionou muito. É um livro, assim, um clássico que não me deu medo, não me deixou apreensiva e principalmente odiei. Mas esse daqui, apesar de não me dar medo, de não me deixar apreensiva, cara, o desenvolvimento de personagem, sabe? A analogia que dá pra fazer aqui sobre, assim, criador e criatura. E toda essa questão, assim, que a gente pega, assim, de Adão e Deus, toda essa mitologia sobre o que é ser alguém e o que é ser uma pessoa, o que é ser uma parte, sei lá, de uma sociedade, sabe? Muito bom. Aqui a gente dá pra fazer analogias com várias coisas. E eu sinto que eu aprendi um monte com esse livro, de verdade. Mary Shelley escreve super bem. E, ai, adorei, de verdade. E tem, por fim, o último livro que eu vou falar pra vocês foi um livro que eu terminei, assim, em 3 dias. Eu devorei esse livro, eu anotei bastante. Mas depois ele me deixou numa ressaca literária sem comparação. Sério mesmo. Eu acho que porque eu amei tanto, isso daqui virou tão parte, assim, da minha cabeça. Eu passei, tipo, basicamente uma semana toda, depois de ter terminado dele, sem conseguir, assim, parar de pensar nele, sabe? E eu quero fazer pelo menos uns 2 vídeos falando melhor sobre isso. Mas esse livro, assim, ele entrou na minha cabeça e ficou, mas ele me deixou mal. Não sei explicar muito bem. É... Não sei, eu acho que ele acabou comigo num momento que eu não tava esperando, sabe? Enfim, que é A História Secreta da Dona Tarde. Eu já tinha lido o Pintacilgo da Dona Tarde, amei também. Ele acabou comigo, mas eu amei também. E, assim, esse livro eu devorei. Assim, eu não conseguia parar. Eu não dormia, eu não dormia. Muito bom. Eu acho que esse livro aqui, ele traz muitas questões importantes, que eu acho que precisa de pelo menos mais uns 2 vídeos só sobre ele, pra eu conseguir falar tudo que eu quero falar, sabe? Aqui a gente vai acompanhar a história do Richard Papin, que ele é um californiano que tá, assim, bem enjoado com a vida que ele leva, assim, com as coisas que ele faz, e acaba entrando numa faculdade de elite em Vermont. E ali ele se relaciona, assim, com um clubinho, assim, de pessoas ricas que estudam mitologia grega. E a partir daí a vida dele, nossa, só vai pra baixo. Então, assim, eu não quero falar muito mais sobre isso, porque eu acho que é uma experiência que você tem que ir, assim, sem saber muita coisa. Mas, ai, maravilhoso.
Aqui a gente vai explorar muito uma coisa que ela falou na primeira página, tipo, a primeira página mesmo, do primeiro capítulo, que é sobre a falha fatal. Aqui a gente vai acompanhar a falha fatal de uma forma que eu acho que a Dona Tarde acaba explorando nos outros livros dela também. Esse aqui eu acho que foi o primeiro livro que ela lançou, daí 10 anos depois ela lançou Pintacilgo, ou Amigo, ou Pequeno Amigo, acho que foi Pequeno Amigo, depois Pintacilgo. Enfim, ela basicamente lança um livro a cada 10 anos e coincidentemente 2023 vai fazer 10 anos que ela lançou o último. Então, não sei. Se eu fosse a Dona Tarde, eu publicaria um livro ano que vem. Eu não sei. Enfim, me falem se vocês por acaso já leram algum desses livros e o que vocês acharam. Como foi o mês de setembro por aí? Foi ruim só por aqui? Foi ruim aí também? Eu queria não me sentir sozinha com isso. Enfim. Se você não me segue, por favor, me siga, se inscreva. Me siga no Instagram também, eu tô bem presente por lá. É isso, gente. A gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.